Primeiro, um olhar, digamos assim, de fora e de uma realidade bastante complexa, né, que é o problema da migração e do refúgio na Europa hoje, que foi objeto, então, da palestra do professor Spiros ontem. E, na sequência, a gente pensou num olhar também de um organismo internacional, que é o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, mas com alguma inflexão, com um detalhamento apontando para questões da nossa América Latina e do nosso continente americano, melhor dizendo, e também da questão no Brasil. Para fazer essa fala, nós convidamos o Gabriel Godoy. Gabriel Godoy foi estudante aqui na Faculdade de Direito, mestre pelo programa de pós-graduação daqui da faculdade. Posteriormente, fez um mestrado em Londres, em Direitos Humanos, e agora é doutorando da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E, com o tempo, ele foi se aproximando, ainda durante a faculdade, os seus estudos aqui, da questão do refúgio, da migração, e, na realidade, em grande medida, esse movimento na universidade, desse debate, começou por um pouco de provocação de duas pessoas. A Elisete, da Pastoral do Migrante, que era, naquele momento, a Pastoral do Migrante era um dos poucos organismos, junto com a CASLA, que tinham um debate sobre, tinha uma atuação na questão da migração. À época, a migração que se apresentava mais forte aqui eram as migrações da América Latina, de pessoas que ainda não havia o acordo de residência do Mercosul, vinham trabalhar, ou morar, ou estudar aqui no Paraná, no Brasil, e acabavam tendo problemas com a sua condição, como a lei coloca, de estrangeiro, né? Do estranho, daquele que chega sem ser convidado e diz e faz o que a gente não espera porque não o conhece. Então, embora tão próximos, esses cidadãos do Mercosul, ou da América Latina, vinham para cá e tinham grandes problemas de documentação, de adaptação, de inserção na sociedade. E a Pastoral do Migrante realizava todos os anos, realiza uma festa dos países da América, da cultura latino-americana, no Bosque São Cristóvão, lá em Santa Felicidade, onde eu moro, por acaso. Por acaso, o Gabriel morava em Santa Felicidade, eu morava em Santa Felicidade, e a Elisete trabalhava em Santa Felicidade. Então, aí, a partir dessa festa e dessas conversas, nós fomos pensando e fizemos, lá atrás, uma comemoração do Dia do Refugiado, participação nessa festa, e aí o Gabriel foi estudar fora e voltou e fez essas provocações, e a gente começou a trabalhar, mas num outro contexto. Não havia essa demanda, não havia migração haitiana ainda, não havia a migração, os refugiados sírios e outros refugiados congoleses, e, enfim, de outros países da África, né? Para não fazer como diz na brincadeira, a África é um país, né? Porque as pessoas veem a África como se fosse tudo a mesma coisa. Então, eu estou contando esse brevíssimo percurso do Gabriel para dizer, então, que ele conhece bem o detalhe da nossa realidade aqui no Paraná, conhece também a realidade brasileira e tem inserido num organismo internacional. Além disso, é importante notar o seguinte: em 2010, eu comecei a trabalhar, sou procurador do Estado aposentado, então você já sabe a idade que eu tenho, pelo menos o teto mínimo, o máximo não confessarei jamais. Eu trabalhar na Secretaria da Justiça, no Departamento de Direitos Humanos e
eu fui cedido pela Procuradoria para esse departamento. E lá também com a professora Fátima Yokohama, que aqui se encontra, nós começamos a construir assim, os primeiros passos de uma política pública. E, nesse momento, o Acnur também foi super importante para nós, e essa construção inicial de uma política pública de migração, refúgio, e agora inserido o termo apatridia, ela se dá de uma maneira assim, sobre demandas muito urgentes, né? Na verdade, a gente começou quando chegou um navio de bandeira turca, com 9 pessoas da Nigéria, tendo um morrido em situações bastante complexas na viagem para o Brasil, ao porto de Paranaguá. Esse caso, em 2011, eu acho que foi 10, 11, eu não me lembro mais, ele foi muito rumoroso, porque, inclusive, houve um júri em Paranaguá para julgar, em que foi decidida, então, foi decidido pela inocência dos tripulantes, enfim, eu não sei, não acompanhei de perto a questão penal, mas eu sei que foram absolvidos, mas criou, digamos assim, uma questão muito forte da migração nesse momento. Depois houve um outro caso, também já, hoje em dia passa tudo tão rápido que 3, 4 anos já perdeu-se na memória do tempo, né? No ano seguinte, um cidadão um camaronês, da República de Camarões, também ingressou clandestinamente num navio também turco e acabou sendo jogado sobre um pallet. Um pallet é aquelas coisas que vem geladeira, máquina de lavar em cima, um estradinho de madeira, a 20 milhas, mais ou menos, marítimas do porto de Paranaguá. Nós também, na secretaria, entrevistamos essa pessoa que queria retornar para o seu país ou ir para a Alemanha. Mas o fato é que ele foi desses casos que a migração, o refúgio, enfim, coloca essa dificuldade extrema, né, de reconhecer o outro como alguém digno de alguma atenção. Jogar uma pessoa a 20 milhas marítimas em cima de um pedaço de madeira. E esse cidadão salvou porque um navio chileno, de bandeira chilena, vinha ao amanhecer e teve sorte. E os caras conseguiram vê-lo no mar, no meio das ondas. Imagina, uma coisa diminuta, uma pessoa. Bom, esses 2 eventos levaram, então, à criação, por também sugestão do Ministério da Justiça, com apoio também do Acnur, a criação do Comitê Estadual de Migrantes e Refugiados do Estado do Paraná, que prosperou no sentido que se afirmou, serviu, um espaço, porque agora nós já teremos o conselho, né, professora Fátima? O conselho vai ser empossado de manhã aqui, durante o evento. Parece nada, eu queria só fechar com isso, mas a existência de um conselho é fundamental, porque ele é composto paritariamente pela sociedade civil, pelo Estado, e por meio de uma lei, enquanto o comitê é um organismo, digamos, mais estatal. Portanto, com uma grande alegria, assim, que eu recebo o Gabriel aqui nessa posição para nos ajudar a pensar e a refletir sobre a questão da migração nos seus aspectos mais gerais, mas também naquilo que é mais próprio da realidade regional, né? Pensando um pouco esse conceito região, o Caio já vai me corrigir, porque é um conceito que vem carregado de sentidos ideológicos também, para a geografia, mas, enfim, a nossa realidade latino-americana e também a nossa realidade brasileira. Então, dizendo da satisfação e da alegria e da honra de poder contar com um ex-aluno dessa casa, como agora alguém que vem nos trazer conhecimentos mais aprofundados, eu passo a palavra para o Gabriel.
obrigado, professor Gidiel, uma alegria estar aqui ao seu lado. Professor titular da casa, foi meu orientador desde a graduação até o mestrado, com quem eu divido essa caminhada num debate sobre, enfim, alteridade, né, sujeito de direito e sujeito da filosofia há algum tempo. Então, é de fato um prazer estar aqui, voltar à Universidade Federal do Paraná, rever professoras, professores, pessoas, amigos e amigas queridos. Queria saudar a professora Estefânia, a professora Fátima, sua equipe da Secretaria de Estado da Justiça. Também fazer menção à professora Lúcia, da UNB, nós da Delegação de Brasília, agora aqui em Curitiba. E também outros companheiros, companheiras da CASLA, da Pastoral, do Grupo Humanitar, um coletivo estudantil da UNB, que também tem dialogado conosco há algum tempo sobre essa temática. E, para mim, é uma satisfação poder trabalhar um pouco a questão colocada pelo professor Gidiel. Acredito que a ideia é fazer um pouco uma recapitulação da fundamentação, digamos assim, da nossa perspectiva jurídica de hospitalidade para repensar uma nova figura. E aí tentar fazer um encaminhamento sobre alguns impasses práticos, muito concretos, que colocam em xeque em que medida nós, de fato, temos uma política da hospitalidade, o que nos leva ao desafio de certo modo, politizar a própria política da hospitalidade em vigência. Um pouco o que eu queria fazer era isso, e mencionar alguns exemplos muito concretos da prática brasileira que marcam essa ambiguidade, né? Uma ambiguidade que reflete um debate maior. E eu acho que a questão fundamental que tem sido colocada é a seguinte, né? Nós queremos proteger os migrantes, os refugiados, os apátridas, ou nós queremos nos proteger dos migrantes, dos refugiados e dos apátridas? A resposta para essa pergunta ainda não está muito clara. Parece que o direito vem dar uma resposta, mas a resposta do direito ainda é carregada de uma série de contradições que apontam para não só para as suas possibilidades, mas também para os seus limites. Então, gostaria de tentar um diálogo com vocês sobre isso, em torno desses problemas, e ficaria aberto para as questões ao final. A ideia de hospitalidade, como nós temos trabalhado, vem de uma leitura fundamental do texto kantiano de 1784, A Paz Perpétua. O momento em que, no século XVIII, foi anunciado um pouco esse horizonte do direito cosmopolita, uma área diferente do direito. Nós estamos acostumados a pensar o direito dentro do campo do direito internacional, né, o campo que nós discutimos aqui com a professora Tatiana, a professora Larissa, de um lado, e, de outro lado, o campo do direito público, né, a área da professora Estefânia, a professora Melina, a professora Vera. E o direito cosmopolita ele seria esse terceiro campo, esse campo que não marca a relação entre Estados, que é o campo do direito internacional, e nem o campo da relação entre Estado e indivíduo, né? Mas, de outro lado, um outro campo, o campo dessa relação do indivíduo com o Estado estrangeiro. Esse é o novo cenário mostrado por Kant. Como pensar o direito cosmopolita? Isso é fundamental, porque a ideia kantiana de cosmopolitismo, ela estava estreitamente vinculada a uma compreensão da possibilidade de uma federação de Estados livres, como Kant compreendia naquela época o que hoje nós chamamos de comunidade internacional, e o direito que Kant justificou de um indivíduo estrangeiro poder sempre se apresentar ao outro Estado, né? Esse direito
do indivíduo se apresentar ao Estado estrangeiro, ele vinha fundamentado numa espécie de posse comum da superfície terrestre. E essa posse comum da superfície terrestre permitiria que o indivíduo pudesse sempre se apresentar para uma outra comunidade como um visitante. E esse visitante não deveria ser nunca recebido, de um lado, como cidadão, mas, de outro lado, não deveria ser recebido como inimigo. E esse modo de acolhida estava muito relacionado à perspectiva de troca e intercâmbio e busca de novos mercados, desde a época das colonizações. Então, a gênese da ideia de cosmopolitismo, do direito cosmopolita, da possibilidade de se apresentar a um Estado estrangeiro, vinha muito marcado pela busca de troca e de comércio entre os povos, desde Kant. E, dentro da perspectiva kantiana, essa possibilidade de se apresentar como um visitante não hostil era sempre decidida, em última instância, pelo próprio Estado. Então, de um lado, a hospitalidade universal reconhece esse direito do indivíduo a se apresentar a um outro Estado, mas, por outro lado, a estada dessa pessoa é sempre decidida, em última instância, por um Estado soberano. Essa filosofia da hospitalidade, que é, de certo modo, uma filosofia jurídica da hospitalidade, é ainda o que marca hoje a prática dos Estados no campo do direito internacional dos refugiados, nas decisões dos pedidos de refúgio, e tem sido ainda o grande desafio. O grande desafio porque é uma modalidade de hospitalidade de visitação, uma modalidade de hospitalidade condicionada, que impõe requisitos e que não garante a permanência do sujeito no Estado estrangeiro. Então, como pensar o horizonte da hospitalidade para um estrangeiro que só pode se apresentar como visitante? O contexto contemporâneo mostra os limites desse enfoque. A ideia de um modelo de hospitalidade que só contempla essa residência temporária parece ainda um certo modelo precário, né, de hospitalidade. Um modelo que ainda não consagra a ideia de que possa, de certo modo, haver a presença do outro como membro de uma nova comunidade política. Esse é um limite, que fica muito claro no campo do direito constitucional. Quem pode pertencer a uma comunidade política? Quando nós estudamos em direito constitucional que o que constitui uma Constituição é basicamente uma comunidade de sujeitos que se reconhecem como livres e iguais, está muito claro o que fica fora desse pacto. E o estrangeiro ele é exatamente esse sujeito que está fora. E que, portanto, encontra sempre muita resistência da própria possibilidade de se articular como parte dessa comunidade. Portanto, a ambivalência da hospitalidade se dá nessa dimensão, em que o sujeito estrangeiro é aquele que pode se apresentar como visitante, mas que dificilmente a visitação pode resultar em permanência, e, por outro lado, a permanência não necessariamente implica em participação ativa na vida da própria comunidade política, na vida da cidade. Então, esse cosmopolitismo, que evoca a própria ideia grega de polis, de uma perspectiva de participação ativa na vida da cidade, delimita um pouco a maneira como
os estados ainda hoje compreendem a hospitalidade. Talvez fosse possível dizer que a hospitalidade universal foi, de certo modo, recepcionada e acolhida, por exemplo, pelo Estado brasileiro, tendo em vista que, desde a Constituição de 88, já se reconhece o direito à concessão do asilo como um princípio fundamental da República e também em virtude do Brasil ser parte da Convenção da ONU de 1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e, além disso, ter uma lei interna de proteção aos refugiados, a Lei 9474 de 97, e, além disso, ser também parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, que consagra não só o direito de solicitar refúgio, mas também o direito de receber refúgio, ou seja, o direito de ser reconhecido como refugiado. De modo que o nível de obrigação do Estado brasileiro é um nível um pouco mais robusto, em comparação, por exemplo, com países europeus, próprios Estados Unidos, é uma outra obrigação muito mais forte em relação ao estrangeiro, O Brasil, portanto, se obriga não só a receber e analisar um pedido de proteção, mas a conceder essa proteção caso os requisitos sejam preenchidos. De modo que parece que a perspectiva kantiana, que ainda inspira hoje a nossa própria política de proteção a migrantes, refugiados e apátridas, ganhou um contorno robusto. Mas, por outro lado, há uma espécie de ambivalência nessa prática estatal brasileira que coloca em xeque um pouco em que medida o direito ao asilo, como um direito fundamental, é, de fato, respeitado como tal aqui no nosso país. A história que o professor Gidiel comentou, ela é muito reveladora nesse sentido. De modo que, quando nós perguntamos, o que há nesse nome, o que há nessa palavra hospitalidade, nem sempre fica claro qual é o nível de compromisso do Estado brasileiro com essa política de hospitalidade. Talvez isso revele a própria raiz da palavra. E o estudo derridiano sobre a ideia de cosmopolitismo e hospitalidade é interessante porque demarca muito bem a aporia a partir da qual é preciso enfrentar o desafio da hospitalidade. E ele começa com um exercício de filologia, mostrando que a própria origem da palavra hospitalidade oculta uma matriz comum, radical comum, que derivou tanto na vertente de hospes, que, enfim, marca a palavra hospitalidade, e, de outro lado, hostes, que enfim, hostilidade. De modo que, dentro da própria palavra, o que há ali nesse nome é sempre o perigo de uma conversão ou de uma perversão entre hospitalidade e hostilidade, que fica sempre latente. Essa latência de um tratamento hostil em relação ao estrangeiro, ela, de certo modo, fica apagada pelo vocabulário jurídico que consagra o direito de pedir proteção e receber proteção, portanto, fundamenta, sim, um direito público subjetivo de solicitar a condição de refugiado e recebê-la, mas, por outro lado, apesar desse reconhecimento, o que fica oculto é em que medida a garantia da possibilidade de solicitação e reconhecimento não oculta, ao mesmo tempo, a própria limitação de acesso ao dispositivo que a lei visa garantir, por força da própria lei. E, estranhamente, muitas vezes com base em dispositivos infraconstitucionais e procedimentais que se sobrepõem à Constituição da República, aos Tratados de Direitos Humanos e à lei específica sobre a matéria. Então, me parece muito importante recuperar um pouco
esse horizonte para fazer um exercício crítico em relação ao que resta da política de hospitalidade contemporânea. É claro que, em termos comparativos, o Estado brasileiro tem uma participação fundamental no debate internacional sobre a questão, mas, por outro lado, fica muito claro também em que medida o discurso de recepção, acolhida aos migrantes, aos refugiados e aos apátridas tem limitações muito concretas. Claro, isso significa que, por exemplo, apesar do Brasil reconhecer o direito à solicitação de refúgio, garantir que a pessoa que preenche os requisitos da definição de refugiado seja protegido, o Brasil possui uma estrutura de proteção aos refugiados que é muito aquém da demanda. Quer dizer, o órgão de proteção a refugiados no país, o CONAR, o Comitê Nacional para Refugiados, é composto por uma equipe extremamente reduzida. A tendência de submissão de pedidos de refúgio ao Estado brasileiro é uma tendência crescente nos últimos 5 anos. Nós passamos de 500 pedidos de refúgio por ano em 2010 para 12 mil pedidos de refúgio em 2014. Esse ano, esse número vai ser ultrapassado facilmente, porque até a metade do ano nós já tivemos 7 mil solicitações, de modo que a capacidade de processamento de pedidos de refúgio do país está em torno de 15 pedidos de refúgio por dia. Mas a demanda é que o Brasil seja capaz de processar por volta de 150 pedidos de refúgio por dia. Isso significa que o Estado deveria contar com uma equipe de oficiais de elegibilidade e membros do Comitê Nacional para Refugiados com um número que refletisse minimamente a demanda que chega até o país. Isso é um primeiro dado. O segundo dado é que o Comitê Nacional para Refugiados é o órgão encarregado de propor a política nacional de proteção aos refugiados. A política nacional de proteção aos refugiados, ela reflete um pouco o mal-estar da própria política migratória brasileira. Porque, de fato, qual é a política migratória do país? Não está muito claro. Tanto não está claro que o debate em relação à matéria continua em discussão no próprio Congresso, no próprio Congresso Nacional. A nossa Constituição garante um tratamento ao estrangeiro residente em igualdade de condições com os direitos de um nacional. Mas, por outro lado, o Estatuto do Estrangeiro, a Lei 6815 de 1980, é uma lei marcada por uma outra perspectiva. Se a gente parar um pouco para pensar, quais são as condições que permitem a migração para o Brasil? E um estrangeiro hoje só pode migrar para o nosso país se a pessoa for uma diplomata, turista, estudante ou se vier aqui para trabalhar. E essa solicitação de visto de trabalho tem que ser encaminhada pelo próprio empregador. Então, fora desses enquadramentos legais muito específicos, não há como migrar de maneira regular para o Brasil. Então, nós muitas vezes conhecemos o discurso repisado do Brasil ser um país de imigrantes, e é claro que o encontro com o estrangeiro marca a gênese do nosso Estado, mas, por outro lado, a grande verdade é que, hoje, a nossa política migratória é marcada por uma espécie de seletividade da presença do estrangeiro dentro do nosso próprio país. E a lei do Estatuto do Estrangeiro é uma lei muito marcada por essa perspectiva de segurança nacional que restringe o ingresso do estrangeiro exatamente pelo temor que o estrangeiro representa. O estrangeiro, enfim, na época da ditadura militar, era exatamente aquele sujeito que representava o perigo de um outro pensamento, que colocasse em xeque os próprios valores políticos autoritários dominantes naquele momento histórico. Então,
essa marca de tratar o tema da migração como um problema de segurança e segurança nacional do próprio Estado, ele ainda está hoje na nossa lei migratória. Portanto, reflete, de certo modo, como a política migratória é encarada. É claro que o discurso do Estado brasileiro é muito diferente disso e utiliza como fundamentação a Constituição da República. É claro que o Brasil, nos fóruns internacionais, tem se colocado como defensor do tema da migração ser tratado como um tema na seara administrativa, não na seara criminal, até porque muitos brasileiros e brasileiras tiveram que ir para o exterior buscar trabalho e eram tratadas lá fora como ilegais. Então, Itamaraty tem uma longa tradição em defender essa posição de que ninguém é ilegal, que a migração não deve ser criminalizada. Mas, por outro lado, na prática, aqui no nosso país, quando um estrangeiro chega de modo indocumentado, é muito difícil que a resposta para essa pessoa não comece com uma resposta que vem do campo policial. Até porque, na verdade, a autoridade migratória brasileira é a Polícia Federal. De modo que a primeira pessoa com quem um solicitante de refúgio, um apátrida, um migrante indocumentado terá contato é provavelmente um agente da Polícia Federal. Então, de um lado, nós não temos uma política migratória claramente estabelecida, nós temos um debate que busca rediscutir a lei de estrangeiros de 80, ainda marcada pela ditadura, pelo pensamento da segurança nacional, e, na prática, não fica claro em que medida o que o estrangeiro vai encontrar na ponta, quando pede passagem ou proteção, é uma resposta fundamentada na Constituição da República, na Lei de Refúgio, 9474, ou, de outro lado, se ele vai encontrar uma aplicação do dispositivo de admissão ou inadmissão, que no limite fica a critério da própria Polícia Federal, no ponto primário de fronteira. Então, ali, no nível em que o procedimento acontece e é decidido, a vida da pessoa encontra a ambiguidade da política contemporânea. E não está claro se a resposta é uma resposta de hospitalidade ou de hostilidade. Não no campo da lei, não no campo da interpretação sistemática da Constituição, mas no nível dos procedimentos em que as coisas acontecem e podem afetar a própria entrada e visita do estrangeiro, a resposta é uma resposta de ambiguidade. O que nós vemos nos portos, nos aeroportos e nas fronteiras terrestres reflete essa contradição. O professor Gidial narrou a situação no porto de Paranaguá de um estrangeiro que foi jogado no navio. Muitas vezes isso acontece. Isso acontece porque uma das formas de se escapar de um conflito é se escapar de maneira clandestina. E as empresas que são responsáveis pelos navios, depois, se for encontrado um clandestino, um estrangeiro clandestino dentro da embarcação, a empresa é responsável financeiramente pelo custeio da estada do estrangeiro até que a situação dele seja regularizada. De modo que as soluções não ortodoxas, muitas vezes, são preferidas. E muitas pessoas foram lançadas ao mar para não se pagar o custo dessa permanência, ou são feitas negociações, ou às vezes até acosso, para constranger o estrangeiro a retornar, muitas vezes retornar para o país de origem, para a situação de perigo da qual ele ou ela fugiram. Recentemente, nós tivemos um caso semelhante no Rio de Janeiro. Eu fui procurado pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Estado do Rio de Janeiro, e o Ministério Público Federal encontrou um relato nesse sentido. Eram solicitantes que queriam ter acesso ao procedimento de refúgio. Isso é muito complicado, porque há uma espécie de silêncio em relação a qual regime de proteção que o sujeito estrangeiro tem direito. Então, há uma espécie de comportamento padrão em que as autoridades migratórias não revelam quais são os direitos e deveres daquela pessoa. Então, é necessário que o sujeito diga
literalmente, que ele está buscando proteção como refugiado. O que em si é, de certo modo, perverso, porque demanda do estrangeiro a articulação de um vocabulário que ele não domina, né? Se nós exigimos do estrangeiro que ele coloque fora de sua língua pátria, mas também fora de um lugar de fora do direito, a fundamentação da proteção a qual o Estado brasileiro está obrigado, isso é extremamente violento. Então, é isso que acontece na prática. E muitas vezes, quando um estrangeiro diz que quer solicitar refúgio, esse acesso ao procedimento de refúgio, que deveria ser garantido, porque se há uma obrigação de reconhecer a condição de refugiado, essa é uma decisão do Comitê Nacional para Refugiados, do CONARE, e, portanto, não deve ser tomado pelo agente da Polícia Federal, porque não tem competência legal para isso. Mas, apesar disso, muitas vezes, é assim que é decidido na prática o pedido de refúgio antes que ele seja pedido de refúgio. Então, essa situação, exato, de você não ter acesso ao formulário, de você não poder preencher os termos da sua solicitação, de um estrangeiro não ser encaminhado, né, para o CONARE, mas ser tratado como inadmitido. Portanto, muitas vezes esse direito humano, esse direito fundamental, ele é ignorado com base num outro dispositivo, que é muitas vezes marcado por esse pensamento da segurança nacional. Isso significa que, portanto, a questão sobre o que representa o estrangeiro para nós ainda não foi muito bem resolvida. Ainda que o Brasil se diga como um país construído por imigrantes, a questão do estrangeiro ainda provoca um mal-estar. E se nós pensarmos bem, o nosso país, que é um país muito grande, de 200 milhões de habitantes, tem hoje, né, dentro da sua população, uma porcentagem mínima composta por estrangeiros, né? Eu estou falando de 1% da nossa população. Então, em que medida nós somos, de fato, um país comprometido com a hospitalidade, né? O Brasil, que cada vez mais quer se colocar como um país partícipe da comunidade global, que, inclusive, busca disputar outros mercados, e que, para isso, tem cada vez mais que contar com a mão de obra estrangeira, mesmo nessa situação, tem tornado muito difícil a presença regular, documentada, do estrangeiro no nosso país, por forma legal e da nossa política migratória. Essa é a verdade. Quando nós vamos para o interior do Estado e vemos como funciona um frigorífico que vende carne para sadia, que disputa o mercado do Oriente Médio para se tornar o grande exportador global de carne, de frango, etc., nós vamos ver que lá dentro estão trabalhando haitianos, paquistaneses, colombianos, bolivianos, paraguaios, congoleses, e muitas dessas pessoas trabalhando em situação indocumentada, né? Há uma investigação, vários procedimentos e ações, diligências tomadas pelo próprio Ministério Público do Trabalho que apontam para essa situação. É claro que há um avanço, uma disposição de proteção dos direitos trabalhistas, mas quando se busca aprofundar uma análise, fica muito clara essa contradição, né? Nós sabemos que estamos num mundo em que as mercadorias precisam circular. E se fala muitas vezes que as pessoas deveriam também circular, né? E a grande verdade é que o modo de circulação hoje, ele obedece um princípio de seleção entre quem pode circular e quem não pode. E, infelizmente, para a dinâmica do capitalismo neoliberal contemporâneo, a maneira de circular de forma indocumentada interessa economicamente muitas vezes, né? Então, isso significa que a margem do sistema de proteção de direitos dos migrantes, dos refugiados e dos apátridas, há uma espécie de princípio de seleção em vigência que permite uma certa decisão sobre quem pode circular e quem não pode, de um lado, mas também
qual a modalidade de circulação acessível para aquele estrangeiro. De forma que o próprio direito, muitas vezes, se torna um instrumento de precarização do status daquela pessoa. Esse é o desafio. Isso significa não só que o estrangeiro, muitas vezes, é aquela pessoa que representa uma parte de nenhuma parte da nossa comunidade política, mas muitas vezes que o seu próprio status jurídico é precarizado de forma que essa pessoa nunca possa ser parte, ainda que ela esteja dentro, né? Esse é o tema do estrangeiro, e esse mal-estar, ele está ligado não só a como acolher aquele que vem de fora, mas aquele que está dentro e, apesar de tudo, é tratado sempre como se estivesse fora, como se nunca pudesse, de fato, pertencer. Essa situação de exceção, ela revela de forma muito contundente qual é a normalidade do tratamento dado aos migrantes, aos refugiados e aos apátridas aqui no país. Falei um pouco em relação ao desafio do debate sobre proteção aos estrangeiros, porque o marco normativo em vigor ainda é o Estatuto do Estrangeiro. Falei um pouco sobre o que representa o estrangeiro para o nosso país. Eu tenho preocupações porque eu tenho visto dentro do Congresso Nacional um debate muito interessante sobre a reforma da lei migratória de um lado, mas um debate extremamente preconceituoso e conservador em relação aos dispositivos do título 15º do projeto de novo Código Penal, né, o PLS 236, que cria não um dispositivo de acolhida, de hospitalidade, mas crimes de hospitalidade. Então, nós estamos votando, ao mesmo tempo, matérias que apontam, de um lado, para o acolhimento, como a nova principiologia dos artigos 1º ao 4º da nova Lei de Estrangeiros, e, de outro lado, novos tipos penais que criam um bis in idem, porque punem situações já previstas na nossa lei, como falsidade ideológica, etc., mas criam um título específico no novo código, que são os crimes relativos ao estrangeiro. Ou seja, o status de estrangeiro como a marca desse novo tipo penal. O que significa que nós estamos, portanto, voltando ao direito penal do autor, não ao direito penal do fato. E pior, não só criminalizando o estrangeiro, né, aquilo que defendíamos de maneira diferente nos fóruns internacionais, mas também criminalizando aquelas pessoas que sabem da situação de documentação do estrangeiro e mesmo assim os acolhem. Pasmem, isso é uma proposta de lei em discussão no Congresso Nacional. E pior, se estamos recrudescendo no debate sobre antiterrorismo, não seria de se assustar que o perigo do estrangeiro como terrorista, e lá em Brasília eu escuto muito falar, nós não sabemos o que se passa em Foz do Iguaçu, né? Uma comunidade árabe de Foz do Iguaçu. Esse perigo abstrato, essa perspectiva e visão do estrangeiro como inimigo, essa tem sido uma preocupação, porque isso revela que, no limite, apesar do esforço que os juristas fazem para defender um enfoque de direitos humanos, ainda o afeto central que move a nossa política é o medo. E o refugiado, ele é exatamente aquele sujeito que, para ser reconhecido, ele precisa se subjetivar como sujeito que teme, que tem fundado o temor de perseguição. E o único acolhimento feito pelo nosso direito e pela nossa política é a recepção do próprio medo, de fazer com que o medo que ensejou a fuga seja recepcionado aqui como um afeto que marca a nossa política e a nossa resposta jurídica. Portanto, eu acho que é muito importante pensar que o grande desafio hoje é imaginar uma nova sociedade, uma nova figura da hospitalidade, que leve em conta que uma comunidade política não é estabelecida apenas em função dos bens que circulam, mas também dos afetos que circulam. Porque, para além do reconhecimento pelo direito, há uma outra dimensão em xeque, né? E é preciso reconhecer
que novos afetos precisam passar e circular para que nós possamos superar essa perspectiva estrita de hospitalidade e de reconhecimento, né? A lei fala em reconhecimento da condição de refugiado. E isso implica que, para que a pessoa receba a proteção jurídica, ela precisa articular a sua própria identidade de uma maneira muito particular para conseguir acessar direitos. E aí está uma violência intrínseca fundamental ao dispositivo de proteção, porque o sujeito estrangeiro é aquele que só vai ter acesso ao reconhecimento da sua condição se a sua identidade refletir em performance a expectativa estatal sobre o próprio imaginário do que é um refugiado, né? Nós ainda hoje somos marcados pela visão da Segunda Guerra Mundial de quem é um refugiado, né? Quão ideológico é isso? Nós olharmos as crises contemporâneas e julgarmos os pedidos de refúgio sempre tendo no nosso imaginário a fuga do nazifascismo na Europa no contexto do pós-Segunda Guerra Mundial. Infelizmente, 70 anos depois da criação da ONU, né, nós vivemos não só o mesmo desafio, mas um desafio maior do que aquele de 45. Né? O número de refugiados hoje é muito maior. Nós vivemos hoje a pior crise humanitária da nossa era. São mais de 60 milhões de pessoas forçadas a deixar o seu lar em virtude de um deslocamento forçado por conta de um conflito armado interno, graves e generalizadas violações de direitos humanos. Esse é o desafio que nós temos pela frente. Eu não acredito que insistir na mesma formulação limitada de um sujeito que reflete o pensamento do individualismo possessivo vai gerar um novo pensamento do reconhecimento e da hospitalidade. Acho que é preciso levar em consideração, portanto, como pensar uma espécie de teoria não predicativa do reconhecimento que não dependa de uma política identitária para reconhecer direitos, de um lado, e de outro, que nós possamos pensar a figura do estrangeiro a partir da ideia de encontro, a partir da ideia de que, no limite, uma sociedade é marcada por isso, pelos encontros. E que o encontro com o outro não represente um perigo, mas represente a possibilidade de se colocar numa situação de acolher o próprio desamparo, acolher que o encontro pode gerar, sim, uma situação de despossessão, mas que, a partir disso, é possível não só questionar a identidade do outro, mas questionar a própria identidade e reconfigurar os afetos que movem a nossa própria comunidade. Então, uma política que não seja uma política do esquecimento da hospitalidade de um lado e que não represente, de outro lado, uma hospitalidade adiada, precisa enfrentar essa nova maneira de fundamentar a própria ideia de sujeito. Então, acho que esse é o desafio. Em dezembro de 2014, houve uma reunião de países muito importantes, né, de países das Américas, realizada em Brasília, conhecido como processo de Cartagena mais 30, né, no marco da reunião que sugeriu que a definição de refugiado fosse ampliada na América Latina. De 10 em 10 anos, o Acnur, com os estados, promove um novo pacto político sobre o regime de proteção aos refugiados. E, no ano passado, esse evento ministerial foi sediado pelo Estado brasileiro, e ali foi construída uma agenda para os próximos 10 anos. E um dos elementos das conclusões de Cartagena mais 30 é pensar como responder aos desafios dos fluxos migratórios mistos, porque pelos mesmos canais migram migrantes econômicos, refugiados, apátridas, vítimas de tráfico, crianças separadas, desacompanhadas, de modo que é preciso que os estados estejam preparados para dar uma resposta de proteção de acordo com as necessidades específicas de proteção de cada uma dessas populações. De outro lado, uma resposta ao desafio da apatridia, ainda são 10 milhões de apátridas no mundo, e o nosso continente talvez seja
primeiro continente que possa dar uma resposta efetiva à erradicação da patridie nos próximos 10 anos, porque a maioria dos nossos países tem dispositivos de ius solis e ius sanguinis simultaneamente nas suas legislações de aquisição da nacionalidade, e também uma resposta de asilo, de hospitalidade para a demanda dos refugiados. Esse ainda é um desafio. O Brasil tem hoje 8.500 refugiados reconhecidos e vem buscando fortalecer o seu sistema, não só para garantir que as pessoas tenham acesso ao mecanismo, mas que a própria decisão dos pedidos de refúgio respeite minimamente os princípios de devido processo legal, mas isso ainda é um desafio. Enfim, comparativamente, nós estamos num momento de transição, porque a América Latina geralmente se via como terra de asilo para os refugiados colombianos, como vocês sabem, um conflito que é a ferida aberta do nosso continente, de mais de 50 anos, e que agora esse processo de paz, antes do término do conflito, coloca um pouco um novo horizonte, em que, com a vigência do acordo de residência do Mercosul, os refugiados colombianos passam agora a ser migrantes colombianos, porque é muito mais fácil pedir um visto com base no acordo de residência do Mercosul do que pedir refúgio, o que vai apagando um pouco esse conflito, mas que, por outro lado, vai abrindo a América Latina também para a situação dos novos fluxos, né? Particularmente dos sírios. E aí existem algumas iniciativas interessantes, como a própria renovação da perspectiva de se oferecer vistos por razões humanitárias para essa população que hoje é a maior população de refugiados no Brasil, né? Mudando, portanto, a configuração da população de refugiados no país. Então, eu queria apontar um pouco esses temas, porque eles refletem os desafios e oportunidades da agenda, e dizer que, enfim, do ponto de vista do sistema das Nações Unidas, a experiência no Paraná é muito frutífera, é um modelo por ter instituído um Conselho Estadual de Políticas de Atenção a Migrantes e Refugiados, portanto, coloca como missão às autoridades locais o acesso às políticas públicas, né, que muitas vezes encontram um entrave na ponta, no nível em que a pessoa demanda acesso e inclusão. Então, a Universidade Federal do Paraná tem uma contribuição muito importante para que isso tenha acontecido, particularmente na figura, na liderança do professor Gediel. A Universidade Federal do Paraná, em si, é um exemplo para as demais universidades brasileiras, né? Uma das instituições mais proeminentes no grupo da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que reúne outras instituições de ensino superior que se solidarizam com a causa da migração, do refúgio, da patridie. E, particularmente, eu gostaria de sublinhar a nossa alegria com relação à resolução que permite o reingresso do estudo de refugiados, né, na Universidade Federal do Paraná. Eu sei que o cineasta curitibano João Marcelo Gomes está fazendo um documentário sobre uma refugiada síria que estuda arquitetura aqui na Universidade Federal do Paraná, e essa me parece ser uma maneira muito bonita de mostrar como, de certo modo, o Estado do Paraná não esqueceu, né, a hospitalidade que marcou a sua própria origem. Então, eu gostaria de, enfim, encerrar por aqui, ficar à disposição para responder algumas questões, seja sobre os desafios da proteção internacional, os desafios do mandato do Acnur no Brasil, o processo de Cartagena mais 30, ou, enfim, essa parte um pouco mais teórica de fundamentação de uma nova orientação para encaminhar a discussão sobre proteção aos migrantes, refugiados e apátridas. Muito obrigado pela atenção. Está aberta a palavra. Por favor, fale ao microfone, por uma questão de gravação, que o LIC está gravando e nós temos que... Vamos fazer assim um bloco de 3 perguntas, né? E daí resposta. Bom, então, bom dia a todos.
queria agradecer a fala do Gabriel, porque é sempre um presente ouvir ele falar pelas reflexões tanto teóricas quanto a articulação com esse componente empírico que você tanto traz. E muitas das coisas que você disse me inquietou, porque também agora estou adentrando mais esse campo da política migratória, encontrando algumas contradições que, de fato, nos estremecem um pouco. Então, o que me chamou a atenção na sua fala, você começou a falar da perspectiva kantiana e tudo mais, eu lembrei do autor da Geografia, do Gottman, que ele fala que o Estado ele sempre foi formado tanto pela permanência, enfim, seus mecanismos estáveis ali, quanto pela circulação. Essa contradição ela sempre foi colocada no Estado. E, ao mesmo tempo, ela sempre foi medida pela relação entre segurança e oportunidade. Então, por vezes, enquanto a segurança se apresentava mais forte, o Estado se fechava. Enquanto a oportunidade se mostrava, ele se abria. E, diante disso, trazendo um pouco para o cenário mais atual do Brasil, eu queria perguntar assim, a sua opinião, porque a gente está diante, na verdade, de 4 mecanismos jurídicos, digamos, mais amplos, que seria a Lei do Refúgio, o Acordo do Mercosul, o Estatuto do Migrante, e agora um que não é uma política, mas é o visto humanitário, que também se distingue um pouco, que carregam diferentes temporalidades, enfim. E o que isso significa, né? Assim, eu fico pensando assim, cada um tem seus mecanismos de seleção interno, mas também o fato de existirem alguns e não um só implica também um outro processo de seleção de nacionalidades, de lugares, enfim. E o que, na sua visão, o que isso significa, assim, porque, né, essa multiplicidade, essa convivência entre diferentes políticas migratórias. Bom dia, eu sou Rosângela, eu sou de São Paulo, sou do Serviço Franciscano e nós fazemos a gestão de um serviço público para imigrantes, que é o Centro de Referência, o Centro de Acolhida para Imigrantes em São Paulo. E você agora, no final da sua fala, Gabriel, trouxe uma questão que, para nós, várias questões que você trouxe, nós vivemos isso no nosso atendimento. Mas, especialmente, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse acesso às políticas sociais no Brasil, porque nós temos um acesso perverso dessa política social, porque as pessoas, não há uma negação do acesso à educação, à saúde, né, aos outros benefícios da assistência, só que na ponta, na prática, é um acesso perverso. A criança vai para a escola, mas não tem uma escola preparada para receber. Ela vai ao médico, porque ela tem esse direito, mas ela não tem um médico, uma unidade de saúde preparada. E que isso é a pessoa fica um grande período sem poder trabalhar, fazer uma série de coisas, e quando se dá algum tipo de acesso, é um acesso que exclui desse sistema que nós temos. Então, você começou, né, trouxe isso rapidamente no final, eu queria que você falasse um pouco mais. Obrigada. Bom dia. Eu estou escrevendo um artigo sobre Cartagena mais 30 e o estudo comparado do asilo político na América Latina. E eu gostaria de saber quais as mudanças com relação às mudanças trazidas pela legislação brasileira com relação aos asilados após a adoção da Declaração e Plano de Ação do Brasil, que foi adotado no encontro de Cartagena mais 30, realizado aqui ano passado. Obrigado pelas questões. Vou começar pela última. Em relação a Cartagena mais 30 e asilo, primeiro queria fazer um esclarecimento. Quando eu falo em asilo e direito ao asilo, eu coloco o asilo no sentido amplo, como a figura geral de proteção. Eu entendo que há um direito geral de asilo que reflete diferentes modalidades específicas de proteção, como o asilo político, o asilo territorial, o asilo diplomático, certo?
de um lado, com base nas convenções de Caracas, de 54, a ideia de asilo político no sentido estrito, certo? Portanto, aquela figura com base no Estatuto do Estrangeiro que permite que a chefia do Poder Executivo, discricionariamente, ofereça asilo no território nacional, numa embaixada, né, como fizemos no caso do Zelaya, no senador Pinto, né, na Bolívia, né? Enfim, ou seja, a figura do asilo político em sentido estrito, que muitas vezes falam que é uma figura esquecida, não, recentemente foi utilizada, né? E, de outro lado, o refúgio, né? O refúgio com base na Lei 9474. Então, eu compreendo que a Constituição consagra um direito geral de asilo como um direito fundamental. Acho que foi um equívoco na sistematização da Constituição a retirada desse dispositivo do artigo 5º para o artigo 4º, mas não acho que isso implica uma leitura restritiva do asilo como direito fundamental na Constituição. Acho um comentário geral sobre o direito ao asilo. Me parece que essa é a melhor interpretação, inclusive a interpretação compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco a relação asilo-refúgio nesses termos. E sobre Cartagena mais 30, né, Cartagena mais 30 é a rememoração e a repactuação sobre Cartagena 1, né, quer dizer, a reunião de 84, que foi uma reunião de países intelectuais com a participação do Acnur, que refletiu sobre a situação dos conflitos na América Central e sugeriu o seguinte, que o marco da Convenção de 51 exige, para a tutela de proteção pelo Estatuto do Refugiado, a perseguição ou o temor de perseguição individualizada, pelos 5 critérios garantidos pela Convenção. A pessoa tem que ter fundado temor por conta da raça, nacionalidade, religião, opinião política, ou porque pertence a um determinado grupo social. Qual que é a nossa reflexão, aprendendo com os africanos? É a seguinte, ora, a população que foge de um conflito na América Central, né, na época, ela não era um alvo do Estado, por conta de uma característica individual. Ela não era perseguida individualmente pelo Estado. Muitas dessas pessoas fugiam desse confronto e violência sistemática de direitos humanos sem alvo. Essa foi a experiência africana, né? Como as lutas por independência, contra a colonização, geraram perseguição, mas não necessariamente uma perseguição individualizada, mas um tipo de fogo cruzado que afetava a população civil no meio do confronto. Essa nova situação implicou que, para que essa população pudesse ter acesso à proteção, era necessária uma nova cláusula de inclusão, né, que foi essa ideia de uma proteção às pessoas que são vítimas de um contexto de grave e generalizada violação de direitos humanos. Foi isso que foi acolhido no artigo 1º, inciso 3º da Lei 9474, a nossa Lei de Refúgio. Então, a recepção da lei brasileira sobre a recomendação de Cartagena mais 30, que não é um tratado, portanto, não tem força vinculante, mas, à medida em que essa recomendação é apropriada pela lei, aí sim se torna vinculante para nós. Né? Então, o conceito de refúgio do Brasil é mais amplo que o conceito de refúgio globalmente aceito por países que são parte apenas da Convenção de 51 ou do Protocolo Adicional de 67. A reunião de Cartagena mais 30 é um compromisso com esse conceito, o conceito latino-americano. Né? E aí, infelizmente, nós temos contradições, porque tem países, por exemplo, como o Equador, que, apesar de reformarem a sua Constituição para garantir um regime de mobilidade mais amplo e universal, restringiram a recepção da definição ampliada de refugiados. E, apesar de terem quase 60 mil refugiados reconhecidos, tem um processo hoje de reconhecimento na casa dos 3% dos pedidos de refúgio, apesar de ainda chegarem colombianos saídos do conflito, chegando na fronteira norte do Equador. Então, é um tema em disputa por sentido ainda, né? E me parece relevante uma mensagem política que leve em consideração a necessidade de um conceito
mais amplo de refugiado, para que nós possamos garantir a proteção a essas novas formas de proteção, de perseguição. Acho que se a gente olha para o que é a crise síria hoje, a gente entende muito claramente do que estamos falando. Os refugiados sírios são os refugiados exatamente desse contexto em que eles não são um alvo do regime do Bashar al-Assad. Mas eles estão no fogo cruzado entre Estado Islâmico, Exército Nacional, diferentes grupos armados irregularmente que, enfim, no combate causam danos e forçam a população civil a se deslocar. Certo? Parte do problema europeu, de uma resposta de proteção, está ligado a uma não recepção de um conceito mais amplo de refugiado também. De uma insistência nessa necessidade de perseguição individualizada por um desses 5 motivos. E uma interpretação restritiva das 5 cláusulas de inclusão da Convenção de 51, na minha opinião. Não sei o que o professor Spiros pensa, mas acho que é por aí. Em relação ao ponto 2 do serviço franciscano, claro, é fundamental a sua pergunta. E eu acho que ela vem num bom momento. Num bom momento porque amanhã serão empossados os conselheiros do Conselho. Acho que a sua pergunta é uma pergunta para os conselheiros. A nossa expectativa é que, de fato, o Estado do Paraná seja uma referência em como tornar as políticas públicas acessíveis pelos migrantes e refugiados. Porque a União diz que não, mas a normativa garante o acesso. Então, a tarefa fica para a ponta. Certo? Agora, claro, eu acho que é importante também a gente devolver para o governo federal aquilo que necessita de um apoio mais forte do próprio CONARE. Vou dar um exemplo fundamental. Concordando contigo em relação a como a restrição no acesso às políticas públicas provocadas pela própria normativa. Não a normativa geral, mas o nível do procedimento. O que vai na linha do que eu tentei expor durante a conferência. Que a própria lei institui, de certo modo, a precarização que retira do estrangeiro a possibilidade de ter acesso ao direito que a Constituição garantiu. O exemplo que eu vou dar talvez seja o mais representativo. A situação, por exemplo, de refugiados, portanto, não estou falando só dos estrangeiros em geral, estou falando daqueles que sofrem perseguição, perderam a proteção do país de origem e, portanto, são protegidos pelo Estado brasileiro. Refugiados reconhecidos pelo Estado brasileiro, que não têm renda, que são pobres, que têm deficiência, que são idosos, deveriam ter acesso ao BPC, o benefício de prestação continuada, aquele benefício previdenciário não contributivo, da LOAS, da Lei Orgânica de Assistência Social, garantida para qualquer nacional, deveria ser garantido para qualquer estrangeiro residente no país, por disposição da Constituição Federal, e, no entanto, o INSS exige a naturalização. Fala que esse benefício só é acessível para, e aí eles criam uma nova figura, estrangeiros naturalizados. Sendo que isso não existe, isso é uma tecnia. Ou é brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. O professor Gidiel vai dar uma parte. Então, veja, isso é um problema. Isso é um problema do CONARE, isso é um problema do governo federal, isso é um problema do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, que precisa mudar a normativa. Entendeu? Nós precisamos de uma posição forte. Não é possível que a presidenta Dilma vá à abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas fazer um compromisso do mais alto nível com a proteção e a acolhida dos refugiados e, na ponta, aquelas pessoas em situação mais vulnerável não conseguem nem acesso àquele salário mínimo para a pessoa que já é idosa e não consegue mais ter acesso ao mercado de trabalho ou tem deficiência e depende de uma modalidade de cuidado estatal para, enfim, sobreviver minimamente. Então, eu coloco isso como uma representação do novo desafio, concordando contigo e compreendendo que essa é uma missão do Conselho. Eu dei esse exemplo, mas poderia dar outros, como, por exemplo, acesso ao Bolsa Família, que é garantido formalmente, mas que, por outro lado, vai depender
que a família fale português para que a criança consiga estar na escola e cumprir os requisitos. Mas nós não temos serviço de ensino do português, certo? Para o estrangeiro, tirando o selinho aqui, que tem um trabalho exemplar, mas não é um trabalho que encontra eco em nível nacional, no mesmo parâmetro aqui de Curitiba, da Federal do Paraná. Portanto, essas são algumas das contradições que vão nessa reversão em nível procedimental de hospitalidade em hostilidade, né? O nosso próprio acolhimento torna aquele que está dentro excluído do próprio dispositivo de proteção criado para recebê-lo. Sem a sofisticação do Gabriel, mas é que o direito toda vez que você atribui um direito também você já restringe, né? Então esse é um problema do modus operandi do direito. Por exemplo, nós conseguimos essa resolução, é a mesma linha, Gabriel, a resolução para o reingresso nas vagas ociosas por refugiados e imigrantes. Ocorre que não existe bolsa que seja acessível, então a Bolsa Permanência que tem é só para brasileiros. E eu fui à Pró-Reitoria e... não, é uma normativa federal, nós não podemos fazer nada. Quer dizer, claro que pode, né? Não é um livro sagrado, uma lei que não possa mudar, mas exige de uma mobilização política. Então, acho que, só para reforçar a questão levantada pela companheira lá de São Paulo, e, no caso, a sua resposta muito bem fundamentada, é que no micro, na ponta, então você abre a porta da universidade, mas você não dá bolsa, a pessoa não pode estudar porque já está numa situação de precariedade. Então isso realmente é o que desconstrói, pedacinho por pedacinho, as nossas grandes declarações, né, de hospitalidade. Só essa ideia bem clara. Em relação à primeira questão, eu estou totalmente de acordo. Quer dizer, eu acho que isso revela uma escuta. Eu tentei exatamente falar algo nessa direção. Nós temos hoje digamos assim, um regime de proteção internacional que foi internalizado de maneira ambivalente dentro do nosso quadro normativo de proteção ao estrangeiro, certo? Nós temos, de um lado, no campo do direito internacional, uma adesão por parte do Estado brasileiro aos tratados mais relevantes na matéria, com exceção da Convenção da ONU sobre os Direitos dos Trabalhadores Migrantes e seus Familiares. O Brasil é parte da Convenção de 51, Protocolo de 67 de Proteção aos Refugiados. É parte também da Convenção de 54 e de 61, né, de proteção aos apátridas e redução dos casos de apatridie. Em nível regional, o Brasil é parte da Convenção Americana de Direitos Humanos, que garante o direito de solicitar e receber asilo, né, ou, no nosso caso, refúgio também. Em nível interno, adotou uma lei referência sobre proteção a refugiados, uma das primeiras, né, da América Latina, lá em 97. Né? Mas, por outro lado, tem uma lei de estrangeiros marcada pelo pensamento da segurança nacional e o dispositivo de proteção humanitária complementar, que é esse visto humanitário. O visto humanitário é visto de turista, viu? Não tem visto humanitário. Visto humanitário é flexibilização dos requisitos de concessão do visto de turista à discricionariedade da autoridade consular, por razões humanitárias. Mas isso é feito ad hoc para os sírios e para os haitianos. Mas nós não temos um regime como aquele regime que foi mencionado, por exemplo, no caso europeu, um regime mais amplo, positivado na própria legislação, que permita, por exemplo, para casos fora da Convenção de 51, receberem proteção humanitária. Por exemplo, a própria situação dos haitianos, que o governo entende que não é uma situação de grave e generalizada violação de direitos humanos, que é uma situação de consequência de um desastre natural, do terremoto de janeiro de 2010. Portanto, o CONARE não reconhece os haitianos como refugiados, mas dão visto humanitário. O visto humanitário, na verdade, é o visto por razões humanitárias como uma situação excepcional na lei de estrangeiros, que permite o encaminhamento do pedido de refúgio pelo CONARE para o CENIG, que é o Conselho Nacional de Imigração, e o CENIG, por razões humanitárias, que é uma coisa fora do Estatuto do Estrangeiro,
né? O CNIG tem a competência de resolver o caso omisso e a solução é essa. Então, realmente há uma ambiguidade. Eu acho o acordo de residência do Mercosul, me parece, das diferentes situações colocadas por você, como a mais potente, porque ela, de fato, aponta para algo que é interessante e que está em debate. Agora mesmo aconteceu a reunião dos CONARES do Mercosul. E uma das discussões teóricas sendo debatidas, aliás, um diálogo que conta com a colaboração do professor Gediel, é em que medida nós podemos pensar no conceito de cidadania sul-americana. E, portanto, livre circulação de sul-americanos, de um lado, e, de outro lado, aproveitar os princípios do acordo de residência do Mercosul para garantir que aqueles estrangeiros, residentes, refugiados, etc., reconhecidos pelos países, também contem com essa livre circulação. Então, isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Não tem nada concreto sobre isso, mas isso está em debate, né? O professor Gediel participou do nosso diálogo com os especialistas lá em Buenos Aires sobre esse tema, né? Inclusive, contou com a presença do diretor do Departamento de Estrangeiros do MJ, autoridades dos países vizinhos. Foi uma reflexão interessante. Agora, essa ambivalência dos diferentes marcos normativos, ela aponta justamente para esse mal-estar da hospitalidade. Quer dizer, eu concordo com você, né? Existe esse regime de uma estática e uma dinâmica decidida no limite, ainda pelo próprio poder soberano, que, de certo modo, nos afasta e sempre adia a chegada da incorporação da ideia de hospitalidade incondicional à la Derrida, né? Então, o que isso significa? Eu acho que isso significa, em primeiro lugar, os limites da nossa perspectiva de democracia mesmo, no sentido mais forte. Eu acho que isso esconde uma questão que não é debatido pelo direito internacional, não é debatido pelo direito constitucional, mas que seria o nosso campo aí do direito cosmopolita, ou da crítica ao direito cosmopolita, que é, em primeiro lugar, as fronteiras são as próprias condições antidemocráticas das democracias contemporâneas. Certo? De outro lado, eu também acho que uma comunidade política, digamos assim, a comunidade política por vir, deveria se pensar como uma espécie de comunidade de destino, como uma comunidade em que não é preciso ter nada em comum para se pertencer. Eu acho que talvez isso soe um pouco problemático, porque a gente está muito arraigado a essa ideia de reconhecimento e a ideia de luta por direitos a partir de uma estratégia identitária, mas talvez o que seja mais potente hoje seja lutar por uma certa indiferença às diferenças. Que nós possamos não mais lutar para reconhecer aquilo que nos afasta do outro, mas aquilo que guardamos em comum, sem apagar a singularidade de cada sujeito. Eu acho que essa espécie de apontamento para uma perspectiva de singularidade universal é o que deveria fundamentar uma nova cosmopolítica. E talvez isso signifique que só nessa medida nós possamos responder que aqueles que estão aqui possam ser daqui. Bom dia a todos, bom dia, Gabriel. Bom, parabéns pela brilhante exposição. Eu quero só dizer que você, acho que acabou de responder a questão que eu ia fazer. De qualquer forma, enfim, eu vou fazer uma breve, mais uma reflexão até agora do que uma questão. Porque, para mim, falar de imigrantes e refugiados é falar de um processo de exclusão, né? Óbvio. E aí eu me lembro do Castel, que fala
né, o sociólogo francês, que fala que a exclusão social ela se dá a partir de um projeto, de uma trajetória de vida, né, e que nessa trajetória há quebra de vínculos familiares, vínculos comunitários e vínculos identitários, né? E aí você traz uma questão que, para mim, é central, que é a necessidade de um novo padrão, um novo modelo de hospitalidade, né? Essa é uma questão absolutamente central. E a minha pergunta para você era justamente quais seriam, na sua percepção, os princípios fundantes deste novo modelo de hospitalidade. Um deles você já explanou, né, enfim, que é a questão da alteridade, né, pensar o outro, pensar no outro, se colocar no lugar do outro. E agora, na última fala sua, você acho que deixou claro outros princípios que são, no meu entendimento, fundantes também, né, enfim, como requisito fundamental para esse novo modelo de hospitalidade. Então, eu te agradeço, né, pela contribuição extremamente rica, e fica aí mais uma reflexão do que um questionamento. Muito obrigada. Bom dia, Gabriel, professor Gidielma. Um prazer sempre estar na companhia de vocês. E pensando nas alternativas a essa política de... essas alternativas de hospitalidade, recentemente eu cheguei a ter contato com pesquisas com relação à política de autoconfiança de Uganda, e que eles... é uma situação diferente, eles têm campos de refugiados, então existe muito mais gasto do governo, mas ainda assim eles conseguem que 94% dos seus refugiados não sejam dependentes do governo, ou de campos de refugiado, ou de qualquer custeio. Então, a minha pergunta seria, dentro dessa viabilidade, dessa opção de Uganda, como você vê, o que isso exige do Estado? E dentro do cenário brasileiro, você acredita que a gente teria capacidade? Qual é a questão de transparência, de questão de orçamento, a questão da própria capacity building do Brasil? Como o Brasil estaria preparado para uma alternativa dessa? De permitir que a pessoa se reerga no empreendedorismo e traga sua bagagem econômica e cultural para poder se inserir na sociedade. Mais duas perguntas. Tá? Bom, tá bom, vou falar bem rapidinho, então. Bom, primeiro, Gabriel, suas palavras são muito inspiradoras, então me fez pensar na questão assim, como reconhecer o estrangeiro que há na gente mesmo, né? Como a gente ultrapassar esse medo e fazer com que esse medo realmente se torne um afeto, como você colocou. E como levar essa discussão para a comunidade, quando eu falo comunidade, é onde as pessoas estão inseridas, né? E também no mercado de trabalho, porque a gente vê que já teve muitos casos de violência no trabalho e que isso suscita muito sofrimento. E mesmo o próprio preconceito que a gente vê nas questões da educação, da saúde, enfim. Bom dia, meu nome é Ana Paula Doring, eu trabalho como voluntária num projeto de português para sírios, que acabou de começar, e sou novata no tema, tá? Então é uma pergunta de leiga mesmo. Eu gostaria de saber assim, de que forma que as ONGs e a sociedade civil podem se articular com os aspectos legais, que são tão complexos, sofisticados, né? Tem um cruzamento aí de legislação internacional, nacional, como ela acabou de falar, né? Trabalho. Como é que o direito do trabalho tem a hierarquia legal? Como é que ele se vincula a tratados internacionais? E eu sei que a Federal tem um projeto de apoio jurídico, né, para esse tema, mas assim, quem não está no Paraná, como é que lida? Com que órgão procura? Por onde começa? Itamaraty, Acnur, enfim, qual é o primeiro caminho, porque a parte legal é a primeira. Se isso não estiver em ordem, como é que você vai viabilizar trabalho, casa, idioma, né? Saúde e tudo, as políticas sociais, como vocês também a moça de São Paulo também comentou. Obrigada.
Bom, obrigado pelas perguntas. Vamos lá. Vou começar pelo final de novo. Em relação à sociedade civil, quem buscar, como oferecer orientação, as pessoas sempre falam, né, que direitos humanos não é coisa de polícia, a menos que você seja refugiado. Senão a primeira pessoa que você tem que procurar é a polícia, né? Pede refúgio na polícia. Como nós podemos trabalhar em rede para oferecer uma assistência e orientação para essas pessoas? De um lado, a autoridade central sobre o tema fica no âmbito do Ministério da Justiça, em Brasília é o CONARE, o Comitê Nacional para Refugiados. Portanto, a orientação, em geral, vem do CONARE. Agora, não há CONARE em todas as cidades brasileiras. A gente tem algumas... A gente começou um processo de descentralização, de apoio a um processo de descentralização do CONARE, e alguns escritórios piloto agora em São Paulo, Rio e Porto Alegre. Fora dessas capitais, geralmente a orientação é oferecida pela sociedade civil, né? A instituição que tem mais tradição, que trabalha com a matéria antes que o CONARE existisse, antes que o Acnur tivesse escritório aqui, é a Caritas. Caritas Arquidiocesana é uma organização da Igreja Católica que ajudou muitos refugiados latino-americanos na época da ditadura no Brasil. Então, a Caritas, inclusive, é a instituição da sociedade civil que representa a sociedade civil no CONARE, no comitê. Portanto, a Caritas é a representação da sociedade civil com assento no comitê, no CONARE, que é um órgão multiministerial com representação de diferentes ministérios, né? A presidência do MJ, vice-presidência do Itamaraty, tem alguns outros trabalhos, saúde, Polícia Federal, o Acnur só com direito a voz, sem voto, e a Caritas, com voz e voto. Então, a Caritas definitivamente é uma referência, particularmente Caritas São Paulo, Caritas Rio. Para além disso, pastorais dos migrantes e demais instituições, aqui a CASLA, etc. A outra referência é o nosso próprio escritório do Acnur. Nós estamos em Brasília e em São Paulo, sempre à disposição. E temos uma parceria interinstitucional, tanto com o Ministério Público Federal, quanto com a Defensoria Pública da União. Tenho insistido que a Defensoria Pública da União é uma organização que precisa cada vez mais se engajar no tema, porque os direitos dos estrangeiros não tem quem defenda, né? E o devido processo legal é violado diariamente quando se trata de estrangeiro, infelizmente. Então, a presença e a participação da DPU garante um parâmetro mínimo de análise e encaminhamento das questões. Essa seria a minha sugestão. No site do Acnur, nós temos uma série de materiais, de ferramentas de trabalho, sobre perguntas e respostas, os direitos dos solicitantes de refúgio no Brasil, direitos e deveres, nos 5 idiomas, português, espanhol, inglês, francês, árabe, para ajudar, às vezes, na conversa. Não há tradutor, né? Essa questão da tradução ela é fundamental, mas ela não existe, né? Então, a gente sabe que a língua é a hospitalidade, mas, enfim, a gente não consegue nem contar com o mínimo de comunicabilidade, muitas vezes. Então, esse é o desafio. Em relação à questão sobre Uganda, eu achei bem interessante, porque evoca um pouco assim como as situações mais dramáticas e como a urgência, mesmo no nível mais precário, sempre provoca uma abertura, né? E como é possível criar algo novo e dar uma resposta diferente, mesmo nas condições mais adversas. Eu acho que o histórico que marca a Convenção da União Africana de 69, que estendeu a condição de refugiado, quando disse que a luta por independência, contra a colonização, contra a violência estrangeira, etc., pode ensejar a proteção como refugiado, ressignificando a imagem e a identidade de refugiado consagrada pela Convenção de 51, isso é extremamente interessante. Eu falo isso porque eu tenho visto experiências interessantíssimas vindas do continente africano. A própria Convenção de Kampala, que oferece uma resposta para as vítimas de desastres naturais,
no contexto do deslocamento interno, é algo extremamente interessante, extremamente interessante. Então, nós vemos novidades como essas vindas de lá. Eu achei muito feliz o seu exemplo. Me parece que a direção é fugir da lógica de campo. A lógica de campo não é nem de longe uma resposta adequada, né? É preciso insistir um pouco que os refugiados deveriam ser acolhidos nas cidades, né? Essa é a luta do próprio Acnur. É realmente um desafio para a geopolítica contemporânea, porque isso demanda que os estados também modifiquem a sua estratégia de política humanitária, para a gente tentar sair um pouco dessa lógica de polícia humanitária e não de política humanitária. O que demanda que você trate em igualdade de condições o refugiado, o estrangeiro em situação regular e o nacional. Eu acho que é por aí, certo? O Brasil tem capacidade para isso? Eu acabei de colocar. A porcentagem de estrangeiros na nossa população é 1%. Né? Às vezes a gente brinca que se o Haiti inteiro migrasse para o Brasil, cabia. Né? Então, assim, eu acho que esse temor das invasões bárbaras, isso é uma ficção. Né? Essa visão do estrangeiro como intruso, isso é uma ficção. Né? É preciso superar um pouco essa imagem do estrangeiro como inimigo. Por isso que eu acho que tem uma função estética interessante de pensar um outro regime de sensibilidade. Por isso que eu acho que a questão dos afetos importa. É uma outra partilha do sensível, algo que nos permita reconstruir a imagem de estrangeiro não como inimigo, né? Reconstruir uma nova figura da hospitalidade. Eu acho que o Brasil tem capacidade de acolhida, eu acho que o modelo do Brasil de pensar cidades solidárias, de pensar, para usar um vocabulário do Plano de Ação do México, de 2004, de pensar a situação de integração no contexto urbano, oferecendo os mesmos direitos e deveres, é uma perspectiva interessante, apesar das contradições que guarda. Então, eu diria que, sim, o Brasil tem capacidade desse 1% de estrangeiros, né? Ou seja, quase na casa dos 2 milhões, só 8.500 são refugiados, portanto, essa ideia de que os refugiados não vão parar de chegar não reflete a realidade. Aliás, lembremos que 86% dos refugiados do mundo estão nos países pobres, nos países em desenvolvimento. Não estão na Europa, não estão nos Estados Unidos, apesar do incremento de solicitações de refúgio nesses países. Então, eu acho que é importante frisar isso, porque isso coloca o nosso desafio numa outra escala, né? Acho que nós temos, sim, todas as condições para dar uma outra resposta, né? Muito mais expressiva e comprometida do que a que a gente tem visto em outros lugares. Mas isso é algo por fazer. Eu espero que aqui no Paraná, tanto a universidade quanto o conselho sejam atores importantes. E eu não tenho nenhuma dúvida que os refugiados não são vítimas, que eles têm uma capacidade de resiliência incrível, né? E que, portanto, é também preciso escapar dessa lógica do cuidado, essa lógica do campo que retira toda a potência do sujeito, né? Que trata a pessoa como alguém que demanda sempre care, né? Ou seja, que coloca essa relação de alteridade sempre numa relação de autoridade, né? Em que o outro está realmente numa condição de submissão. Acho que a gente precisa ultrapassar esse modelo que reduz o outro à vítima. Essa ideia do sujeito vítima, da vitimologia dos direitos humanos, precisa ser ultrapassada. A gente precisa compreender como, apesar de tudo, um corpo sempre resiste, como é possível haver, mesmo numa experiência de dessubjetivação, a afirmação do sujeito, né? Criação de vida e enfim, produção do novo. Um sujeito é sempre capaz disso. Sempre capaz de, mesmo não sendo parte, se rearticular numa luta
não uma luta por reconhecimento, mas numa luta no reconhecimento, ali onde a vida é negada. Então, reconhecer uma espécie de potência do negativo ainda faz sentido. E me parece que isso, no campo da filosofia, é traduzido na política dessa forma, né? Dizer não aos campos é o primeiro passo. Sobre a questão a bela questão da Regina, enfim, e a questão do estrangeiro em si, eu vou responder juntos, porque eu acho que vai na mesma direção do que eu estou pensando. Eu agradeço, porque é a pergunta que é a minha pergunta, né? A mesma da de vocês. Estamos juntos nessa. Vejam, eu penso isso a partir de uma outra ideia. Eu acho que talvez seja o momento de se dizer que há um limite na perspectiva jurídica da hospitalidade que talvez fosse interessante pensar a partir de uma outra ideia. Eu, particularmente, tenho buscado apresentar como eixo central de argumentação o elemento do encontro. Eu acredito que é preciso pensar nos sujeitos, na política, numa ética do encontro. Eu acredito que, materialmente, é isso que se passa. E que a ideia de encontro ela aponta, de um lado, para uma política que vai ao encontro da hospitalidade, e, de outro lado, para uma política que vai de encontro à hospitalidade. E por que isso pode ser interessante? Porque o encontro com o outro, ele sempre revela essa dupla dimensão de reconhecimento, em que, de um lado, o encontro marca o reconhecimento do outro como sujeito, mas, de outro lado, o reconhecimento do outro que há em mim. Então, eu concordo com essa ideia da estrangeiridade, da ideia que há um estrangeiro em mim. A ideia de que a estrangeiridade pode ser a face oculta da própria identidade, que, de certo modo, nós somos refugiados nós mesmos, de que, de certo modo, nós lembramos que é sempre possível se encontrar, de acordo com o regime de luta, de disputa, ser colocado ou estar numa posição de refugiado. Acho que a nossa história mostra isso. A história recente da ditadura militar, o fato de muitos brasileiros terem que se exilar no exterior por resistirem ao regime político. Acho que, se a gente dá um passo ainda mais atrás na história, nós nos lembramos como as greves gerais, as greves de 20, por exemplo, eram marcadas por um pensamento xenófobo muito forte, em que o estrangeiro representava o anarquista e que o anarquista era exatamente a figura que colocava em xeque a soberania e que, portanto, na repressão à greve, os próprios nacionais foram tratados como estrangeiros. De certo modo, nós podemos sempre estar arriscados a nos encontrarmos nessa posição. Então, eu acho que mais forte do que pensar no ius do cidadão é também pensar no refúgio que marca o próprio indivíduo. Essa dimensão de pensar que a nossa própria subjetividade é marcada por algo sobre o qual eu não posso falar, algo que excede a minha consciência, a minha razão, e que, de outro lado, me constitui. Isso que é estranho e que é estrangeiro também sou eu. Só uma nova figura do estrangeiro pode marcar uma nova leitura do que significa alteridade hoje. Então, isso é mudar os afetos que circulam numa sociedade em que as pessoas não circulam. Acho que é isso. Quero agradecer assim ao Gabriel e a todos que intervieram aqui, de modo que interviram, desculpe. Eu tô com a minha linguagem abalada pelo cansaço. Então, agradecer ao Gabriel. Eu acho que foi uma fala que conjugou essa concretude do que a gente chama na ponta, né? Daquilo que ocorre na ponta, que é o nosso dia a dia de tantas pessoas que estão aqui,
E, ao mesmo tempo, essa reflexão, digamos, filosófica, que sem a qual nós não podemos avançar, né? Quer dizer, para a gente pensar as políticas públicas, para a gente pensar a legislação que, de certo modo, sustenta no Estado, para a gente pensar também o lugar da gente, da sociedade na relação e na questão do estrangeiro. É difícil a gente escapar dessas armadilhas do direito humanitário, que é o título, né? O humanismo do século XVIII ele já fez água, né? Então a gente tem que pensar uma outra maneira de enfrentar essa questão. Portanto, eu agradeço, eu peço desculpas à professora Lúcia, que está atenta e ali esperando a sua fala, que também é esperada com muito... uma fala estrangeira, mas muito esperada, quer dizer, nós já estamos na soleira esperando a sua chegada. E eu gostaria só de dizer que nós temos um pequeno lanche, porque eu tenho certeza que muitos não tomaram café, porque eu marquei 8h30 e acabou que o pessoal, esse horário é muito matutino. Então, por favor, mas eu vou pedir uma brevidade possível, 10 minutos, faltam 20 minutos para as 11, 10 para as 11, retornamos, por favor. Obrigado, Gabriel, mais uma vez.